Animes já estão no gosto do público brasileiro faz algum tempo, bastante pra falar a verdade. Clássicos como Speed Racer, Cavaleiro do Zodíaco e o icônico Dragon Ball são exemplos de obras asiáticas amadas pelo Tupiniquins. E conforme os anos seguem, mais da cultura dos animes vem se tornando cada vez mais presente, com o consumo de maior diversificação de gêneros como shounen, shoujos, esportes, seinen e obviamente isekais. Esse gênero em específico passa por um sério problema na comunidade, já que um enorme preconceito contra isekai surgiu, em que se acredita que todo anime isekai é igual e genérico. Esse pensamento surgiu em meados de 2015, quando um tsunami de isekais começaram a surgir e todos seguiam uma fórmula muito semelhante. O protagonista tem uma vida ruim no mundo original, ele morre e simplesmente é transportado para um mundo de fantasia medieval, e lá ele é simplesmente o cara mais poderoso e cobiçado por todas as mulheres. Só com essa fala você deve ter imaginado uma dúzia de obras. Não vou ser hipócrita e dizer que eu sou diferente, o que é uma grande mentira. Eu já tô saturado com tantas obras ruins que eu consumi desse gênero, em que na maioria das vezes o fato do protagonista ser transportado para um mundo alternativo tem qualquer influência na obra e nunca mais vai ser citado. É um bagulho tão bizarro que se você retirar esse fator da história, em muitos casos não vai afetar em nada a obra, só servindo para encher linguiça e atrair fãs desse tipo de gênero. Obviamente tem exceções, como mangás e animes fantásticos que usam essa temática de maneira surpreendente, como Inuyasha, Kenzo no Gringar, Zero Tsukaima e Re:Zero, mas todos eles são bons porque tentaram fazer algo diferente, cada um na sua época. Zero Tsukaima, por exemplo, tem alguns clichês bem batidos, mas eu passo um pouco de pano porque a novel foi escrita em 2004. Entretanto, os poderes do protagonista são bastante criativos e eu curto pra caramba, o que já diferencia ele de um mar de animes aí que são tudo a mesma coisa. Após essa contextualização geral, vamos tratar do real tópico do vídeo de hoje, um anime em específico que ficou popularmente conhecido como o pai desse estilo e tropos de isekai, o famigerado e popular Mushoku Tensei. Confesso que quando eu vi os trailers eu fiquei bastante animado por esse anime, já que a produção aparentava estar muito boa e diziam ser uma produção bastante competente, com um traço lindo e uma animação fluida. Ele também seguia um rumo bastante diferente do que a maioria dos isekais optavam, com uma construção de personagem e mundo muito sólido. Só que... nem sei por onde eu começo isso daqui. Só que os feitiços do autor condenaram essa obra. Aqui nós acompanhamos a trajetória de um cara que era originalmente um otaku de 34 anos que não saía de casa e ficava o dia inteiro trancado no quarto, assistindo conteúdos no mínimo duvidosos, chegando a um ponto de nem sequer comparecer ao funeral de seus pais. Papo vai, papo vem, ele é expulso de casa e agora completamente perdido, ele tenta, como sua última boa ação que poderia fazer naquele mundo, salvar alguns adolescentes de serem atropelados por um caminhão, resultando em sua própria morte, fazendo com que ele reencarnasse em outro mundo como um bebê, recebendo o seu nome atual, o deus Greyhearts. O início de Mushoku segue uma fórmula clássica de isekai, em que o protagonista tem uma vida merda e morre, reencarnando em um mundo de fantasia. Entretanto, aqui temos um ponto bem positivo, que é o Deus querer deixar de ser um bosta que ele era na sua vida passada e aproveitar a segunda chance que ele está tendo agora. Além de abordar temas que outros isekais simplesmente ignoram, como o passado do protagonista no seu mundo original e o porquê da vida anterior do protagonista ser tão ruim ao ponto da morte significar um alívio para ele, que nesse caso foi o fato do Rudeus ter sofrido um bullying bem pesado durante sua adolescência. O diferencial de Mushoku Tensei e de outros isekais é o fato do Rudeus ser um personagem bastante imperfeito, com diversos problemas, e o próprio reconhece isso. Então seu objetivo com essa segunda chance que lhe foi dada é se tornar uma pessoa melhor, o que é um ponto bem positivo, para falar a verdade, que o diferencia de obras genéricas. Só isso faria Mushoku Tensei se tornar um anime bastante interessante, se fosse feito direito. Tá, por onde eu começo? Agora, sendo um pouco mais específico, na vida passada o Rudeus era um cara completamente perturbado da cabeça, que ficava assistindo conteúdo adulto o dia inteiro e a história dá a entender que o que ele consumia não era algo muito dentro da legislação. Porém, ele se propõe a melhorar e mudar quem ele era por completo, mas ele falha miseravelmente. Na verdade, nem parece que ele tenta. Eu não tô querendo dizer que o Rudeus deveria ter uma mudança repentina de um dia para o outro.
Eu sei que mudar o pensamento de alguém, principalmente na idade que o Deus tem, é bem difícil, mas eu gostaria que a história tratasse isso de maneira mais séria, porque são assuntos bem pesados que são abordados, mas parece que o autor e a direção não pensam da mesma maneira, pelo menos em determinados momentos. Os anos vão se passando e o Deus vai crescendo e entendendo mais sobre o novo mundo que ele vive, aprendendo a língua e até mesmo utilizar magia. Seus pais, Zenith e Paul Greyheart, percebendo o talento que o moleque tinha para usar magia, decidem contratar uma professora para ele, que é a Roxy, uma maga demônio muito forte. Com o passar do tempo, ambos vão formando um laço de amizade entre mestre e aluno, pelo menos pela parte da Roxy, já que o Deus pensa nela de maneira totalmente sexualizada, sempre tentando olhar por debaixo da sua saia e chegando ao ponto de roubar uma das suas calcinhas. E pode acreditar, as coisas vão ficando cada vez piores. Mais pra frente na história, o Deus visando ganhar dinheiro, ele começa a dar aulas para uma prima distante sua, a Ares. Novamente os dois vão se tornando amigos, mas o Deus não consegue ver uma garota e não enxergar a mesma como um objeto sexual, como por exemplo quando ele tenta se aproveitar da Ares, que abrindo parênteses, é só uma criança. Você percebe que tipo de coisa o protagonista tá fazendo e a história nem se preocupa em deixar essa ação no mínimo repugnante, em que na verdade ela prefere deixar cômica fazer parecer engraçado, sendo que alguns episódios atrás o anime estava condenando esse tipo de atitude por parte do Deus. Eu preciso mesmo dizer o quão problemático isso é? Eu só vou te lembrar que o Deus é um cara de 40 anos, mas em corpo de uma criança. Enquanto a Ares é uma criança por completo de 9 a 10 anos, parece que os atos hediondos do Deus não têm qualquer punição por parte da narrativa. A narrativa trata aquilo como se fosse comum, como se fosse algo engraçado. O que eu quero dizer é que ao tratar de temas pesados, você tem que ter delicadeza, você não pode tratar isso como se fosse, qualquer coisinha. E Mushoku Tensei trata de assuntos muito pesados que não tem qualquer pudor em falar sobre e tratar como se fosse comum, coisa do dia a dia. Um exemplo melhor dessa execução, sendo bem feita, é quando, mais pra frente, o Deus deixa um grupo de aventureiros irem de F apenas para que seu plano fosse mais eficaz. Nesse momento, a narrativa pune o Deus por essa atitude dele, com o Rigerd, um personagem que está auxiliando os protagonistas a voltarem para casa, repreende ele e quase que espanca o Deus pela sua atitude, que não se engane, foi algo horrível. Entretanto, quando se trata de satisfazer uma necessidade fetichista, parece não haver qualquer problema. Sinceramente, isso parece para mim o autor colocando seus fetiches na obra e usando de personagens para satisfazer eles. Um exemplo seria o Deus endeusar sua professora de magia, ao ponto de fazer uma action figure dela, o que até aí não teria problema, até você descobrir que é possível retirar as vestimentas dessa estatueta, além dele carregar uma das calcinhas dela como se fosse uma espécie de item sagrado. Esse comportamento, que poderia ser tratado de maneira crítica para criticar o protagonista, é simplesmente ignorado ou minimizado pela narrativa como se fosse algo aceitável. Quase que eu ia me esquecendo. Quando o Deus, em determinado ponto da história, encontra com essa menina demônio aí e salva ela, ele acaba tendo o direito de um pedido. E adivinha o que esse desgraçado me escolhe? Ver as partes íntimas dela. E como vocês podem perceber, ela tem o corpo de uma criança. E o que ele recebe por essa atitude? Um olho mágico que permite o Deus prever os ataques de seus oponentes. Eu não vou falar mais nada. Deu pra entender onde eu quero chegar? O anime simplesmente prefere ignorar essas coisas como se elas não fossem extremamente problemáticas. E se ela critica, logo esquece. Já que no primeiro episódio as atitudes do Deus, que são consideradas repugnantes e em determinado momento, até mesmo seu pai, Paul, chega a repreendê-lo, dizendo que nunca deve forçar uma mulher a nada, algo sensato no mínimo. Só que depois parece que esse momento foi completamente ignorado. Então, se isso não serviu de nada para o desenvolvimento do Deus, ele nem deveria estar ali. Parecia só os produtores tentando tirar o seu da reta, dizendo, olha pessoal, o assédio é errado, nunca façam. Quando eles literalmente tratam isso como se fosse engraçado episódios seguintes. E eu admito, isso é um erro que diversos animes cometem. Acredito que deva ser uma questão cultural, porém, não é só porque é uma cultura diferente que eu não posso achar escroto.
Entretanto, eu decidi dar uma relevada nessa parte durante a primeira temporada, porque inegavelmente a parte técnica do anime é muito boa, com músicas e uma animação impecável, além de que da construção do mundo ser muito boa, com um sistema de poder muito bem estruturado e questões políticas interessantes. Só que na segunda temporada eu não aguentei mais, cara. Agora nessa nova temporada temos os judeus um pouco mais velhos, que após um evento cataclísmico que fez com que milhares de pessoas desaparecessem, nelas está incluída a sua própria mãe, o judeus decide sair em busca dela, nos dando a entender que agora ele vai se tornar ainda mais focado e com um objetivo claro em sua mente. Mas não, nada disso. Toda essa trama é interrompida só porque o judeus descobre que ele ficou broxa. Me perdoa. E ele quer descobrir a todo custo como curar essa doença, em que ele chega a tentar IDF só porque ele não consegue mais realizar o coito. Tudo isso por causa de uma garota que nem teve a capacidade de ter química com o protagonista. Ou seja, pro Deus é muito mais importante transar do que salvar a vida da sua própria mãe. E o pior de tudo é que em nenhum momento a narrativa trata essa atitude do Deus como egoísta. Na verdade, parece que a história parabeniza ele por tomar essas atitudes doentias, e eu nem preciso falar sobre como a escravidão foi abordada na obra. Pra mim, isso foi se tornando uma bola de neve de várias situações extremamente desconfortáveis, e no meio da segunda temporada acabou não dando mais pra mim. Nesse determinado momento, o Rudeus finalmente se casa com a Sylvie, essa que era sua amiga de infância, e parecia que o cara finalmente tinha colocado sua cabeça no lugar, até mesmo batalhando para conseguir uma casa pros dois. Aí vai o desgraçado e trai ela com sua própria mestra, a mesma que ele tem uma devoção quase nojenta. Cara, eu fico completamente sem palavras. Quando parecia que o personagem estava evoluindo, ele vai e mete uma dessa. A Sylvie é simplesmente uma das personagens mais adoráveis da obra. Isso enquanto a mesma ainda estava carregando um bebê na barriga. E não para por aí. Consegue ficar pior, acredite. O Deus então pede para Rock se torne sua segunda esposa, com a Sylvie aceitando e sendo completamente submissa à vontade do Deus, como se essa fosse o único traço de personalidade dela. Sendo que na primeira temporada, o Paul também trai a mãe do Deus e o próprio critica o pai por essa atitude, mas agora quando o protagonista faz isso, é todo bonitinho, não sei o que, poligamia e os caralho. Então eu não aguentei mais e só dropei. E desde aí eu não acompanho mais nada sobre a obra. Pra mim, a poligamia não é um problema. Porém, o histórico de Mushoku Tensei não me fez olhar para a situação com bons olhos, já que ao decorrer da história parecia que os acontecimentos serviam unicamente para satisfazer os fetiches do autor, o que me entristece muito, já que foi um anime que eu tinha curtido muito no começo e achei que ele caminharia para uma trilha que eu gostaria de ver. Só que eu errei feio e acabei me decepcionando muito, pois como eu havia falado, o mundo de Mushoku Tensei é bastante rico e eu adoro fantasias medievais. Mas parece que o autor usa do contexto medieval para justificar atitudes nojentas do protagonista, com um argumento de é um outro mundo, são outras leis. Só que esse assunto não é bem elaborado, vira simplesmente uma obra fetichista e problemática. Na minha visão, parece algo escrito por um garoto de 14 anos, que acredita fielmente que violência e nudez tornam uma obra madura, quando na verdade essa é uma faceta muito pequena da maturidade de uma história. Nosso protagonista é literalmente incapaz de se relacionar com o sexo oposto sem ter segundas intenções. Eu não cheguei a ler o web novel, mas eu vi que ela é muito pior, e que a prosa dela também é algo horrível. Mas eu não vou falar muito sobre, já que eu não consumi e nem vou. Pra mim, Mushoku é uma obra que tinha um potencial enorme, mas que foi destruída por uma mente perturbada e um gosto no mínimo grotesco. Mas afinal, quem sou eu pra falar alguma coisa? Sou apenas um moleque que gosta de falar bobagem na internet, enquanto o Mushoku Tensei conseguiu conquistar uma enorme fanbase. Eu não julgo quem gosta do anime, afinal eu mesmo falei que ele tem diversos pontos positivos, só que pra mim o lado ruim se sobressai sobre o bom. Esse foi o desabafo de hoje. Já tinha um tempinho que eu queria falar sobre Mushoku Tensei. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se você achou que eu tô falando só bobagem nesse vídeo, a aba de comentários está livre pra você falar alguma coisa. E reclama aí, fica à vontade. Me ajuda muito a melhorar o conteúdo aqui do canal. Então é isso. A gente se vê num próximo vídeo. Boa noite.